A rebelião das 7 estrelas do céu. A palavra de Deus é eterna e divina. O Verbo divino é uma espada poderosa contra aqueles que se opõem a ele. Ela se manifesta contra todos os seus adversários e os pune. Sabe-se que no céu ocorreu a rebelião de Satanás e seus anjos antes da fundação do mundo, e que após a fundação do mundo ocorreu uma segunda rebelião de 200 anjos sentinelas, os quais vieram para a terra com o propósito de se relacionarem com as filhas dos homens. Mas a Bíblia abordará um acontecimento de outra rebelião de anjos, totalizando assim 3 rebeliões de anjos. E essa rebelião que eu vou abordar neste estudo para vocês envolve a rebelião dos 7 anjos, os quais se rebelaram contra o Altíssimo. No canal, eu abordei o assunto sobre 2 rebeliões de anjos. Se você não viu, veja, porque acrescentará mais entendimento sobre este estudo que eu estou abordando para vocês. Muitos desconhecem essa rebelião dos 7 anjos. Se o povo ainda não conhece a rebelião dos 200 sentinelas, imagina a rebelião dos 7 anjos. Entenda que a igreja precisa conhecer mais e mais a palavra do seu Deus, para que venha a ser fortes e ativos, conforme disse o profeta Daniel no capítulo 11 de seu livro. E para se entender melhor este assunto, nós temos que olhar o livro de Judas, onde o apóstolo faz uma comparação de falsos mestres com anjos caídos. E ainda teremos que entrar no livro de Enoque, onde o profeta fala sobre 7 estrelas aprisionadas, porque Enoque acrescenta mais entendimento sobre as palavras de Judas. E quando a gente vai no livro de Judas, no capítulo 1, versos 11 ao 13, o apóstolo vai dizer o seguinte: ai dos falsos mestres, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. E em Enoque, no capítulo 18, verso 14 ao 16, vai dizer o seguinte: Enoque ele vai dizer: lá eu vi 7 estrelas semelhantes a grandes montanhas e como espíritos suplicando-me. Então o anjo disse: este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas e das hostes do céu. As estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, porque elas não vieram em sua própria estação, elas não vieram no seu próprio tempo determinado. Portanto, Deus se ofendeu com elas e as amarrou até o período da consumação de seus crimes no ano secreto. Meus irmãos, diante de todos estes textos, observa-se que Enoque aborda o assunto sobre as 7 estrelas aprisionadas. E estas estão aprisionadas no alto, que é acima da terra. O motivo dessa rebelião é relatado em Enoque. O anjo, o qual estava com Enoque, afirma que as 7 estrelas, que são anjos, desobedeceram o mandamento de Deus, e ainda o anjo explica que o Senhor havia ordenado que elas aparecessem na sua própria estação, no seu próprio tempo determinado, mas elas transgrediram o mandamento, e por isso o Deus eterno se ofendeu
e amarrou as 7 estrelas até o dia do julgamento do trono branco, onde todos os anjos das 3 rebeliões serão julgados. Quando se olha as 3 rebeliões, enxerga-se que os anjos da primeira rebelião foram expulsos do céu onde está o trono de Deus, e eles desceram para o segundo céu, onde dominam sobre o primeiro céu, que se encontra o mundo atual. Mas só estão soltos porque Deus deseja provar os corações. Contudo, os 200 anjos da segunda rebelião, eles foram aprisionados debaixo da terra no abismo profundo. Todavia, as 7 estrelas, os 7 anjos, foram aprisionados no alto, acima da terra. No livro de Jó, o Senhor fala sobre as 7 estrelas, as quais se rebelaram contra ele. Deus afirma que prendeu 7 anjos no céu. Observe estes textos. Em Jó, no capítulo 9, versos 5 ao 9, vai nos dizer o seguinte: Deus é quem remove os montes sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e ainda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Órion, o 7 estrelo e as recâmaras do sul. Neste capítulo de Jó, Jó afirma que o Senhor fez o 7 estrelo. Porém, o que significa 7 estrelo? Em resposta a essa pergunta, o 7 estrelo é um conjunto de 7 estrelas. Então já vemos aí o Senhor falando sobre 7 estrelas. E em Jó, no capítulo 38, versos 29 ao 31, vai dizer o seguinte: De que ventre procede o gelo, e quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu amarrar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços do Órion? Em Jó, no capítulo 38, o Senhor está conversando com Jó. O Senhor faz perguntas a Jó. Deus pergunta para Jó se Jó é capaz de amarrar as cadeias das 7 estrelas. E isso nos mostra que o Senhor prendeu 7 estrelas no alto. E neste livro, o Senhor desafia a Jó a amarrar as cadeias das 7 estrelas no alto. E Jó consegue fazer isso? Não, Jó não consegue fazer isso. No livro do profeta Amós, vê-se que o Senhor continua falando sobre as 7 estrelas. E detalhe, Deus usa o assunto das 7 estrelas com o objetivo de conscientizar o seu povo a obedecer os mandamentos do Senhor. Em Amós, no capítulo 5, versos 7 a 8, Deus vai dizer o seguinte: Vocês que convertem o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Percebe-se que, em Amós, o Senhor está chamando o seu povo ao arrependimento. Deus afirma que Israel estava deitando a justiça por terra e fazendo o que é mal. E nestes versículos, Deus lhes manda procurar o que faz o 7 estrelo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus deseja que o seu povo entenda que 7 anjos se rebelaram contra o Senhor. E por isso, Deus amarrou essas 7 estrelas e as deixou no alto, acima da terra, para mostrar que Israel não deveria seguir o mesmo exemplo das 7 estrelas. Porque, assim como as 7 estrelas desobedeceram ao Senhor, Israel estava desobedecendo ao Senhor. E nisso podemos entender que Judas compara homens desviados da verdade com 7 anjos caídos. E esse assunto fica ainda mais interessante quando se vê as revelações do livro do Apocalipse, onde
o sumo sacerdote Jesus aparece e diz que tem na sua mão 7 estrelas. Só que essas 7 estrelas que estão na mão do mestre não são 7 anjos caídos, mas essas 7 estrelas na mão do rei representa o povo de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 1, versos 1 ao 16, o apóstolo João ele vai nos dizer o seguinte. João ele teve a visão e ele relata o seguinte: no meio dos candeeiros vi um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Em Apocalipse, o apóstolo fala sobre Jesus, fala que Jesus é o Filho do Homem. O apóstolo afirma que Jesus tinha na mão 7 estrelas. Repare que aparece aqui algo bem interessante. As 7 estrelas, as quais estão na mão do rei, Jesus representa todo o povo de Deus, os mensageiros de Jesus. E ainda fala a respeito da glorificação do povo do Senhor. Pois Cristo afirmou que o povo de Deus, quando ressuscitasse, será como as estrelas do céu. E ainda revela que nós, a igreja, somos pessoas livres e não aprisionadas, pois as 7 estrelas na mão de Cristo estão livres, mas as 7 estrelas, as quais se rebelaram contra Deus, estão presas por conta que pecaram contra o Senhor. Sabemos que o diabo, ele é esperto e que ele não iria ficar sem olhar o livro do Apocalipse. E quando ele olhou o livro, ele entendeu a mensagem e a provocação que Cristo estava fazendo para ele. Porque embora os 7 anjos caídos tivessem seguido o mesmo caminho de Satanás e eles deixaram a sua morada no céu, Cristo mostra que o lugar dos 7 anjos, o qual está vazio no céu, será restaurado com o povo santo do Senhor. E isso nos mostra que isso nos traz para um outro assunto, que é sobre o assunto do formato da Terra. Porque a palavra de Deus nos mostra que a Terra ela não é um globo, e sim uma terra plana. Mas o diabo, tendo tudo isso em mente, ele deseja que os homens não entendam as revelações de Deus, e por isso ataca o verdadeiro conhecimento sobre o formato da Terra através do modelo da Terra Globo. Algo bem interessante que acrescenta mais entendimento sobre este estudo é o assunto sobre os planetas. A ciência afirma que existe 8 planetas. A palavra planeta significa estrela errante e nisso eles incluem a Terra. Mas a verdade é que a Terra não é uma estrela errante. E tudo isso nos mostra que há 7 estrelas errantes. E estas 7 estrelas não é algo que o ser humano pode chegar e habitar nelas. Mas essas 7 estrelas são 7 anjos caídos, os quais estão presos. A ciência tenta exaltar muito estes planetas, chegando até o ponto de afirmar que a maioria destas estrelas são maiores que a própria Terra, e ainda eles exaltam o Sol acima da Terra, que é o estrado dos pés do Senhor. Eles tentam reduzir ao Senhor, que criou todas as coisas, para exaltar a criação, fazendo com que os homens não olhem para Deus, mas olhem somente para a criação. E ainda, a ciência faz com que os homens olhem para a criação sem um verdadeiro conhecimento das coisas, porque o Sol não é maior que a Terra, e estas 7 estrelas nunca serão maiores que o lugar do estrado dos pés do Senhor. E muitas pessoas, até mesmo pessoas que são cristãs, elas rejeitam o verdadeiro entendimento bíblico sobre o formato da Terra e por isso perdem as revelações sobre o formato da Terra e inclusive sobre este assunto das 7 estrelas. Tudo isso nos mostra que os 7 anjos caídos, aprisionados no céu,
foram postos como exemplo, porque eles foram postos como exemplo para não serem seguidos. Porque assim como eles, que eram santos, se rebelaram e foram presos, assim também todos os que abandonam a fé em Jesus serão punidos por Deus, por causa que seguiram o caminho errado desses 7 anjos caídos. Algo bastante interessante é que os 7 anjos caídos, eles não compareceram na sua própria estação e por isso desobedeceram ao Criador. A palavra estação significa tempo determinado. Então eles desobedeceram o tempo determinado de Deus e não compareceram nele. E isso serve de aviso para a Igreja de Cristo, porque se nós não comparecermos em todas as 7 festas do Rei Jesus, seremos punidos pelo Senhor. As festas da Nova Aliança devem ser obedecidas em suas realidades e não em suas sombras da lei de Moisés da antiga aliança. Sabe-se que 4 festas se cumpriram, que é a Páscoa, porque Jesus é o nosso Cordeiro e morremos com ele para o pecado. E assim como Cristo é um pão sem pecado, devemos não viver no pecado. E assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, devemos viver uma vida de ressurreição na terra, até que ela se manifeste em nós no retorno de Cristo em glória. E por isso, sendo nós parte do corpo de Jesus, nós somos 2 testemunhas. Nós, por causa da fé em Jesus Cristo, recebemos o azeite, que é o Espírito do Senhor, no dia de Pentecostes. Isso nos mostra que 4 festas se cumpriram e estão se cumprindo em nossas vidas. Mas faltam 3 festas para se cumprir. A 5ª festa é a festa das trombetas, a qual se iniciará no começo da última semana de Daniel, que são 7 anos, onde os santos tocarão trombetas, isto é, as suas vozes. Eles pregarão e o mundo terá que as ouvir, porque eles são representados pelos 7 anjos com 7 trombetas de Deus. Visto que Satanás fez com que o mundo não se atentasse para Deus e seguisse o mesmo caminho dos 7 anjos, os quais se rebelaram contra o Senhor, porém Deus fará com que o seu povo se levante e levante a sua voz com sabedoria, e o mundo terá que ouvir a voz das 7 estrelas da luz do grande Rei Jesus Cristo. E após a 5ª festa, virá o dia da expiação, onde Cristo voltará e irá imortalizar o seu povo. E estes serão as 7 estrelas da restauração de todas as coisas. E depois disto, Cristo, juntamente com o seu povo, irá reinar no mundo inteiro na festa dos tabernáculos, onde a igreja terá acesso ao céu, porque, embora tivesse ocorrido as 3 rebeliões no céu e os lugares no céu tivessem ficado vazios, sem eles, os anjos rebeldes, o Senhor fará com que a sua igreja entre no céu e venha a louvar aquele que restaura todas as coisas e vence o adversário, que é Satanás. Veja que o céu é um anúncio do Evangelho, porque o sol representa a Cristo e a nova aliança. A lua representa a antiga aliança. Mas, embora a lua venha representar a antiga aliança, Salomão em Cantares afirma que a lua representa a formosura da igreja glorificada. Já as estrelas representam o povo de Deus, aqueles que Deus prometeu a Abraão, onde o Senhor afirma na sua promessa que fará com que a descendência de Abraão seja como as estrelas do céu. Porém, as 7 estrelas, as quais se rebelaram contra o Senhor, representam todos os rebeldes que se rebelaram contra a vontade de Deus. Inclusive, aqueles que abandonaram a fé em Jesus Cristo e seguiram o mesmo caminho das trevas que estes 7 anjos caídos seguiram. Portanto, devemos fazer aquilo que o Senhor
nos mandou fazer, não seguindo o caminho dos anjos caídos, mas seguindo o caminho de Cristo, a brilhante estrela da manhã, porque este se encontra glorificado na presença daquele que se assenta no trono da justiça. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.